Se o Coringa existisse de verdade, o mundo jamais seria o mesmo. Ele não seria apenas um personagem de quadrinhos, mas uma força caótica, um reflexo sombrio de tudo que a sociedade insiste em esconder. Cada esquina, cada rua, cada cidade poderia se tornar o palco de seu riso inquietante e de sua imprevisível insanidade. Imagine acordar e perceber que o caos não é mais uma história distante, mas uma presença viva que caminha entre nós, observando, planejando, testando limites. Governos não saberiam como reagir, forças policiais se sentiriam impotentes, e cidadãos comuns sentiriam aquela mistura de medo e fascínio que apenas ele poderia inspirar. O Coringa não busca apenas o crime, ele busca a exposição da fragilidade humana, a lembrança de que a ordem é só uma ilusão. Sua presença provocaria discussões, debates e até crises existenciais coletivas. Como reagiríamos ao ver alguém capaz de transformar a dor, o absurdo e a loucura em uma obra de arte viva, uma performance constante de desordem? Alguns o odiariam, outros o idolatrariam, e poucos conseguiriam entender sua verdadeira intenção: mostrar que, sob a superfície, todos nós carregamos um pouco da loucura que ele personifica. O mundo se tornaria um tabuleiro de xadrez onde cada movimento é incerto, onde cada pessoa é peça e espectador ao mesmo tempo. E mesmo que ele desaparecesse por um instante, o rastro de caos que deixaria seria impossível de apagar. Seríamos lembrados para sempre de que a insanidade existe, e que ela pode vir sorrindo, com maquiagem e risadas que ecoam na madrugada. Se o Coringa existisse de verdade, carregando em si todas as sombras da mente humana, o mundo não seria apenas um lugar de medo. Seria um território de constante tensão, de imprevisibilidade absoluta. Ele não seria só uma ameaça física, mas um catalisador de caos psicológico, capaz de refletir nas pessoas tudo aquilo que elas mais tentam esconder de si mesmas. Governos tentariam reagir com planos, com exércitos, com leis mais rígidas, mas descobriríamos rapidamente que nenhum protocolo seria suficiente. O Coringa não segue lógica. Ele transformaria cada regra em piada, cada lei em algo que poderia ser dobrado e quebrado. Seria uma guerra silenciosa e mental, onde ninguém poderia se considerar seguro, pois cada mente humana seria um campo de batalha. As redes sociais e a mídia entrariam em colapso, incapazes de controlar o medo coletivo. Cada notícia sobre ele geraria uma reação em cadeia de pânico e, paradoxalmente, de fascínio. Psicólogos e especialistas tentariam decifrá-lo, mas cada tentativa só reforçaria o mito de sua insanidade total, porque ele seria a manifestação viva de todas as falhas, traumas e conflitos que cada ser humano carrega. Cidades inteiras começariam a mudar. Ruas antes seguras se tornariam labirintos de incerteza. As pessoas olhariam umas para as outras com suspeita, sempre se perguntando: será que ele foi influenciado? Será que está agindo sob a loucura que o Coringa espalhou? Famílias seriam testadas, amizades colocadas à prova e a própria sanidade individual seria questionada diariamente. E ainda assim, o planeta não poderia ignorar sua existência. Países teriam que lidar com a instabilidade econômica causada pelo pânico generalizado. Mercados iriam oscilar, cidades parariam, sistemas de transporte entrariam em colapso. Tudo porque a presença de um único ser poderia transformar ordem em caos absoluto. A humanidade inteira se tornaria vulnerável, não a uma guerra convencional, mas a uma guerra psicológica, invisível, onde todos são simultaneamente vítimas e espectadores. Ao mesmo tempo, maio ao medo. Algumas pessoas encontrariam inspiração em sua anarquia. Ele se tornaria um símbolo, um espelho sombrio, que faria cada um questionar seus valores, sua moral e até mesmo a própria noção de sanidade. Haveria cultos, grupos que o veriam como um libertador, como a representação de que a loucura não precisa ser escondida, mas celebrada. E aí estaríamos diante do paradoxo: um vilão que, ao mesmo tempo que destrói, revela verdades ocultas da humanidade. A presença do Coringa faria com que cada indivíduo precisasse encarar a própria mente. Os mais fortes mentalmente lutariam para manter a sanidade, enquanto outros seriam tragados pelo riso dele, pelo absurdo, pelo caos que parecia dançar em cada movimento seu. E mesmo aqueles que conseguissem resistir, nunca mais olhariam para o mundo da mesma forma. O planeta inteiro respiraria com cautela, como se cada passo pudesse ser o último, em um jogo que ninguém entende. Mas todos são obrigados a participar. Mas, e o fim? Como a humanidade se recuperaria? O Coringa, se realmente existisse, não terminaria sua história com uma explosão de caos momentânea. Ele seria como uma sombra persistente sobre o mundo, uma lembrança viva de que a insanidade não pode ser contida. Com o tempo, seu impacto transformaria a humanidade de maneiras sutis e brutais. Os governos, depois de esgotar todas as estratégias,
aprenderiam que a única forma de sobreviver à sua presença seria adoptando-se a imprevisibilidade. Novas leis surgiriam, não para controlar o Coringa, mas para proteger as mentes humanas do medo que ele semeia. Escolas ensinariam resiliência emocional. Psicologia se tornaria matéria obrigatória. E a arte de compreender a própria loucura se tornaria essencial para viver. As pessoas comuns, por sua vez, aprenderiam a conviver com o absurdo. Risos nervosos, olhares desconfiados, pequenas precauções diárias. Mas ao mesmo tempo, muitos encontrariam coragem, criatividade e até empatia em suas próprias sombras interiores. O Coringa, sem querer, nos ensinaria que a loucura é parte de cada um de nós, e que talvez, aceitar um pouco de caos, seja o caminho para a sobrevivência. O planeta sentiria os efeitos de forma profunda. Economias se ajustariam a uma instabilidade permanente. Cidades se reorganizariam para reduzir vulnerabilidades. Culturas inteiras seriam moldadas pelo medo, mas também pelo aprendizado. E ainda assim, haveria quem olhasse para o Coringa e visse não apenas o terror, mas a força de encarar aquilo que ninguém mais ousa. E então, ele simplesmente desapareceria, como sempre faz, deixando um rastro que ninguém jamais esqueceria. A humanidade, contudo, não seria mais a mesma. Haveria cicatrizes, medos, mas também uma nova compreensão, que a vida é imprevisível, que a loucura e a ordem coexistem e que, acima do tudo, precisamos enfrentar os próprios demônios para sobreviver ao mundo. O riso dele continuaria ecoando, invisível, em cada mente que ousasse lembrar, mas também em cada coração que aprendeu a resistir, a criar e a existir apesar do caos. E aí, o que você achou dessa reflexão? Se você gostou da ideia, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também adora pensar sobre essas coisas. Seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito obrigado por assistir e até a próxima.